Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos ler uma palavra que está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 24. E assim diz a palavra: Então Jesus, junto aos seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e toma sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que salvar a sua vida, que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou poderá o homem, em recompensa da sua própria alma? Até aqui, palavra do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Então aqui nós temos essa palavra que o Senhor ministrou essa semana no meu coração, e eu quero compartilhar com todas as pessoas presentes e com as demais aqui da transmissão. Quando Jesus fala com os seus discípulos, aqui vem seguido de um contexto que ele estava dentro do templo, ele ensinava na sinagoga, e assim ele ensinava os seus discípulos, e os seus discípulos muitas vezes não entendiam porque Jesus falava por parábola. Então ele disse: quem quiser seguir ele diz assim: quem de vocês quiser me seguir, renuncia a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e segue-me. Hoje, com as redes sociais, a gente vê bastante essa palavra seguir. E quando nós vemos essa palavra seguir, na linguagem de Jesus estava orientando eles que andassem com os mesmos costumes, com os mesmos ensinamentos, com os mesmos gestos que Jesus fazia. Então hoje nós vemos essa palavra seguir. Então nós temos assim hoje uma ideia distorcida do que é seguir. Quando nós falamos para alguém: você tem visto tal artista, ou tal situação, ou tal vídeo? Aí a pessoa fala assim: eu sigo essa pessoa, mas faz tempo que eu não olho mais lá no canal dele. Enfim, então nós temos assim um relato que Jesus chama os seus discípulos para seguir ele, mas não é seguir conforme nós seguimos hoje as pessoas nas redes sociais. Jesus chama para que nós possamos ter um testemunho como ele, renunciar a si mesmo. E ele continua dizendo: quem de vocês perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que Jesus está nos mostrando? Que quando nós renunciamos às nossas vontades para seguir Jesus, então nós encontramos uma vida diferente. Nós encontramos o sentido verdadeiro da vida, porque ali ele ensina como nós devemos se comportar, como se manifesta o reino do céu, como que nós lidamos com algumas situações. Muitas vezes nós somos muito agressivos, muitas vezes nós somos arrogantes. Então, renunciar a si mesmo é se livrar, abrir mão do nosso egoísmo e
de nossa autossuficiência. Porque muitas vezes nós achamos no nosso egoísmo a autossuficiência. Nós achamos que podemos tudo, nós achamos que sabemos tudo, nós achamos que não precisamos de ninguém, nós achamos que somos melhor do que os outros, e assim sucessivamente. E muitas vezes isso se torna uma soberba, aonde muitas vezes só a nossa voz que deve ser mencionada. E nós não paramos para ouvir, não paramos para escutar, não paramos para meditar e diluir aquilo que nós ouvimos. Então, o seguir que Jesus está nos orientando hoje não é seguir Jesus e pegar a Bíblia lá de vez em quando. Não é seguir Jesus e falar que segue Jesus e ir lá uma hora ou outra ter um encontro com Ele, ir na igreja, ouvir uma voz, ouvir uma palavra da parte de Deus. Então, isso se torna assim muito vulnerável da nossa parte. E quando nós tomamos sobre nós e renunciamos, assim, retomamos a cruz sobre nós, que cruz que é essa? É a responsabilidade, é um compromisso com a palavra, é um compromisso com o ministério, é um compromisso com o irmão, é um compromisso com o reino de Deus. Então, quando Jesus fala que quando a pessoa renuncia assim, ele perde a sua vida. Não é que ele perde a sua vida, ele abre mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. E quando ele entende isso, então a sua vida ganha um novo sentido, e ele se descobre uma vida nova. Então ele encontra uma vida. Tem gente que acha que esse versículo está falando de uma vida futura, de uma vida eterna. Não, Jesus está falando justamente do sentido da vida aqui. Quando nós continuarmos lendo esse texto, aqui nós vamos ver que ele voltará e recompensará cada um de acordo com as suas obras. Então, de acordo com esse versículo, ele está mostrando que nós tenhamos uma nova vida aqui. Nós ganhamos um sentido diferente na nossa vida. Então, assim ele vai nos ensinando, e nós vamos aprendendo com Jesus. Quando nós olhamos para o início de tudo, nós vemos a palavra dizer que o homem foi feito do pó à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Jesus fala para que nós possamos seguir Ele, é que nós possamos fazer as mesmas obras. Vamos detalhar algo para que nós possamos entender. Quando nós estamos na adolescência, nós procuramos se identificar com alguém. Na minha época, eu vou falar da minha época, fica mais fácil de explicar. Na minha época era o tempo do Bruce Lee, do Schwarzenegger, do Rambo, dos ninja, do Homem-Aranha, do He-Man, desses super-heróis da época. E às vezes a gente procurava uma identidade de ser como um artista daqueles, ser como um super-herói daqueles. E muitas vezes nós esquecemos de Jesus, que é o grande super-homem, que é o grande super-herói, que ele venceu a morte, que ele deu a sua vida para nos libertar. E ele foi um super-homem, e é um super-homem, porque ele superou as dores físicas, ele superou as batalhas espirituais, ele superou os ataques, ele superou as suas chagas, ele superou ser açoitado, cuspido, maltratado, escarnecido, zombado e morto, crucificado. E porém, como super homem,
ele venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia e dando vida após a morte, pois a morte não teve poder sobre ele. Então, quando nós olhamos para essa palavra, por que nós não se identificamos como um super-herói? Por que quando Jesus chama nós para seguir Ele, por que nós não se identificamos com Jesus? Por que nós queremos ser igual a uma pessoa terrena? Por que nós queremos ser igual a um ator? E por que nós não querer ser como Jesus? Por que nós não andamos conforme Ele nos ensina? Nós gostaríamos de voar como o super-homem, nós gostaríamos de pular de um lado para o outro, como alguns animadores dos cinemas e assim por diante. E por que nós não seguimos Jesus? Por que nós não queremos sair por aí pregando o Evangelho da salvação, curando as pessoas, orando, abençoando as pessoas? Por que nós não santificamos para ser santo como Jesus? Por que nós não renunciamos às nossas vontades para ser como Jesus? Muitas vezes nós vestimos os nossos filhos, as nossas filhas, quando pequeno, como um artista, vestimos eles com roupa desses personagens, e muitas vezes eles crescem e a gente não fala de Jesus para ele. Muitas vezes os nossos filhos, nossos netos, muitas vezes nós mesmos não tivemos um lar paterno cristão verdadeiro. Muitas vezes nós nem vimos os nossos pais, muitas vezes nós não vimos nós mesmos falar de Deus, falar dos caminhos de Jesus para os nossos filhos. Muitas vezes o nosso testemunho não é testemunho de um verdadeiro cristão. Então muitas vezes nós buscamos ser parecido com outras pessoas, mas quando nós falamos aqui que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, imagem quer dizer reflexo. Quando nós olhamos no espelho, nós vemos a nossa imagem lá. Que imagem que nós estamos vendo? Um reflexo. E para ter esse reflexo tem que ter uma luz, porque se for algo escuro você não consegue ver o seu reflexo no espelho. Então Deus é a luz que reflete a imagem dele em nós. E muitas vezes nós não observamos o aspecto de Deus em nós por causa dos nossos maus caminhos. Então hoje o Senhor chama nós para seguir Ele, mas o Senhor não tem um canal lá nas redes sociais, mas Jesus tem um canal que se chama Caminho, porque Ele é o canal que liga nós até Deus. E muitas vezes nós não colocamos o nosso dedo, muitas vezes nós não colocamos o nosso tempo nesse canal para seguir Jesus, para observar as obras das suas mãos. Jesus, ele curou 10 leprosos, só voltou um. Jesus expulsou vários espíritos malignos. Jesus curou cego. Jesus curou aquele homem da mão mirrada. Jesus deu autoridade na palavra do centurião e o seu servo à distância sarou. Jesus ressuscitou Talita, ressuscitou Lázaro. Jesus multiplicou os pães. Jesus curou vários enfermos. E por que nós
não espelhamos em Jesus e queremos isso para nós. Quando nós vemos a igreja falar que teve santo, por exemplo, vamos falar 2 santos aqui que nós conhecemos bastante: Santo Agostinho e Madre Teresa de Calcutá. Vamos falar essas 2 pessoas sem generalizar. Quando a igreja fala sobre uma pessoa que se tornou santo, santo quer dizer separado. Então ali a igreja está mostrando que há uma possibilidade de nós ser santo. Há uma possibilidade de nós ser separado para o reino de Deus. Então é isso que traz essa mensagem de ser santo. Então quando nós podemos santificar e ser santo, porque nós ouvimos os testemunhos, os relatos de outras pessoas que chegou essa parte de ser chamado santo, porque as obras deles eram manifestas, parecida com as obras de Jesus. Eram pessoas que andavam na caridade, eram pessoas que andavam e fazia o bem e exercia a função que Jesus exercia. Pessoas que estavam ali próximas, que nem pessoas que talvez nunca curou ninguém, mas ela estava ali durante a enfermidade e ajudou as pessoas no período da peste negra, da peste bubônica, de outras de pandemia. A pessoa estava lá. De repente a pessoa nem curou ninguém, mas ele estava lá. Ele serviu a Deus. Ele teve a coragem de viver no meio daquela pandemia, daquela mortandade, para atender as pessoas que tinham a febre amarela, a peste bubônica e assim por diante. E pessoas que sobreviveram e cuidaram de outras pessoas, foi dada como santos, foi nomeada como pessoas santificadas. E hoje nós, o que nós estamos fazendo para ganhar um legado de santo? Hoje, quando nós abrimos a boca, a metade das coisas que nós falamos são besteira, mentira, engano, palavras falsas. Falamos maldade uns dos outros e assim sucessivamente. Como que nós vamos alcançar a perfeição para ser santo? A perfeição para dizermos que somos seguidores de Jesus. Jesus, quando essa palavra fala seguir, toma a sua cruz e segue-me, ele está dizendo assim: faz as mesmas coisas que eu estou fazendo. Eu chamo você para fazer as mesmas coisas. Se nós continuarmos lendo esse texto, nós vamos ver que ele fala para Pedro: Pedro, tu és uma pedra de tropeço para trás de mim. Mas depois ele fala assim: Pedro, tu és uma pedra, mas sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. E as portas da sepultura, as portas do Hades, não terá poder sobre si. Quer dizer, a igreja não vai morrer. As pessoas podem até morrer, mas a igreja não vai morrer. Ainda que a igreja esteja caída, ainda que a igreja esteja rastejando, mas a igreja não vai morrer. A igreja vai permanecer viva até a volta de Jesus. Porque ele disse que a sepultura e o Hades, outras tradições, quer dizer inferno, lugar de calamidade e sofrimento, ainda que sejam nos últimos dias um lugar de sofrimento, mas a igreja vai sobreviver. E sobre quem ele determinou isso? Sobre uma pessoa. Você vai e prega esse evangelho até os confins da terra. E quando esse evangelho for pregado em testemunho a todas as pessoas, então virá o fim.
Eu já falei isso aqui, eu acho que uns 3 anos atrás, mas vou repetir. O Brasil é um dos países mais evangelizados e mais livre para evangelizar sobre todo o território mundial. E quando nós olhamos Israel, o coração do mundo, é o coração da terra, é Israel. Quando nós olhamos para o Japão, a China, nós vemos que dá 6.400 mil quilômetros de Israel até no Japão, até na China. E quando nós olhamos de Israel até no Brasil, nós vemos que dá 12.600. Então nós estamos nos confins da terra. A palavra chegou até os confins da terra. Aonde mais você espera a palavra chegar para vir o fim? Então Jesus, Ele nos ensina que nós devemos andar nos seus caminhos e se preocupar com o reino do céu. Jesus nos ensina que nós devemos imitar as suas obras. Quando nós olhamos lá para Mateus 28, Lucas ou Marcos 16, ele fala: eu vos dou poder para pegar em serpente, para expulsar demônio, espírito maligno, para curar os enfermos, e se beber ou comer alguma coisa mortífera, nenhum dano vos sucederá. Jesus, ele estava dando autoridade para os seus discípulos, e essa autoridade está na palavra e no nome de Jesus. Mas por que nós temos medo de orar por uma pessoa possessa? Por que nós não temos coragem de abrir a boca e fazer uma oração em público ou abençoar alguém com as nossas orações? Por que nós não seguimos Jesus da maneira que Jesus está falando? Muitas vezes é porque nós não temos tempo. Muitas vezes é porque nós estamos compromissados. Muitas vezes é porque nós estamos preocupados com uma vida mais confortada. E às vezes nós trabalhamos horas excessivas para ter um melhor conforto. Muitas vezes nós trabalhamos e trabalhamos períodos e períodos, viramos o horário para ter um recurso, para ter uma vida folgada. E aqui ele diz que aproveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por que Jesus fala: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas? Aí já está um grande ensinamento. Jesus mostra que a nossa alma é muito importante. Quando ele fala que se nós pregarmos o evangelho a vida toda e através da nossa pregação uma alma se arrepender e se salvar, já valeu a pena, porque uma alma é mais preciosa do que o mundo inteiro. Então uma alma é preciosa, e eu vou falar o valor de uma alma. Quando Deus falou que se encontrasse 50 pessoas em Sodoma e Gomorra, eu vou acelerar para não ficar tão extenso. Abraão foi falando com ele e reduziu para 5. E ele foi falar com o Senhor e só tinha Ló, a sua mulher e as 2 filhas. Faltou uma. Então, por falta de uma pessoa, de uma alma, as 2 cidades foram destruídas. Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não foi subterrada no lago de fogo e enxofre que desceu naquela noite?
naquelas duas cidades, a ponto de hoje os arqueólogos olhar para aquele lugar e ver que a cidade está 30 metros subterrada, sobre cinzas vulcânicas. Imagina, tamanho foi o desastre naquele lugar por falta de uma alma. Então, se nós estamos aqui, nós podemos fazer a diferença, nós podemos levar a palavra, nós podemos procurar ser melhor, nós podemos olhar para Jesus e tentar imitar Jesus, acompanhar, seguir Jesus. Não é só dar uma passadinha lá no canal de Jesus, dar uma olhadinha na Bíblia, ler 2, 3 versículos, ou uma página inteira, ou um livro inteiro e não entender nada, e falar: eu dei uma olhada lá, eu visitei o canal, eu vi lá, e esquece. Passamos dias sem falar com Deus, passamos dias sem fazer uma oração para o Espírito Santo, passamos dias sem fazer uma oração de proteção para a nossa vida pessoal, passamos dias sem fazer uma oração para o nosso filho, passamos dias sem fazer uma oração e agradecimento pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela nossa casa, pela oportunidade de levantar mais um dia. Então o Senhor aqui chama bastante a nossa atenção, justamente para que nós possamos ser um reflexo de Deus, para que nós possamos andar nos caminhos de Jesus, renunciar às nossas vontades. Muitas vezes nós não se comprometemos, muitas vezes hoje nós estamos naquela vou ver se eu vou, se der eu vou. Hoje nós estamos assim, vou ver se eu vou, se der eu vou. Se nós tiver tudo programado para ir ouvir a palavra de Deus, e chegar um vizinho, chegar alguém na nossa casa, nós nos acovardamos e renunciamos de ir na igreja, de ir no encontro, de ir numa palestra, de ir num retiro espiritual. Então, nós estamos deixando o reino de Deus para a última hora, e se nós não tivermos nada, outra coisa para fazer. Então Jesus, eu posso dizer assim que Jesus está dando os parabéns para aquelas pessoas que estão entendendo essa mensagem. Jesus está dando os parabéns para aquela pessoa que está ali posta a mudar o seu trajeto a partir de hoje, de querer servir Jesus, de querer ser como Jesus, de querer pregar o Evangelho, de querer louvar quem louva, porque quem louva, Jesus fala que toda pessoa fala do que o seu coração está cheio. Então a pessoa que gosta de futebol vai falar de futebol, a pessoa que gosta de animais vai falar de animais, a pessoa que gosta de político vai falar de político, a pessoa que gosta de negócio vai falar de negócio. E nós que gostamos de Deus, nós vamos falar da palavra de Deus. Aonde nós chegarmos, nós vamos estar falando. Nós vamos estar falando do culto, nós vamos estar falando da palavra, nós vamos estar falando dos sinais, nós vamos estar falando de algo. Quem canta vai estar falando de afinar o instrumento, outros das suas folhas, outros dos seus cânticos, e assim sucessivamente. Então, quem tem o seu ministério vai falar sobre aquilo que o seu coração está cheio. Então, por isso que Jesus chama a nossa atenção no dia de hoje, para que nós possamos tomar sobre nós a nossa responsabilidade, que é a nossa cruz, e seguir Jesus. Que legal que nós entendêssemos essa palavra e nos preparasse, nos santificasse, nos fizesse renúncia
fizesse confissão aos nossos pecados e santificasse a nossa vida e saísse por aí pregando o Evangelho, orando pelas pessoas, curando as pessoas, trazendo uma mensagem de vida, de arrependimento. Quantas pessoas que moram na rua, que conhecem a palavra de Deus, mas está num lugar, num ambiente o qual ele não tem força para sair. E se ele não tem força para sair, como é que foi que ele entrou lá? Por quê? Porque deixou de seguir Jesus. Então nós devemos pedir sabedoria para Deus. Quando nós falamos em sabedoria, logo nós pensamos em Salomão, né? Quando nós pensamos em Salomão e de ser igual a Salomão, a primeira coisa que vem na cabeça de um homem é ter mil mulheres. Então, esse é o pensamento do ser humano. Quando nós falamos de Salomão. Quando nós falamos de Davi, nós pensamos em ter o reino e a glória de Davi. Quando nós falamos dos profetas, nós pensamos nos sinais dos profetas. Quando nós falamos de povo de Deus, nós lembramos somente das coisas que o povo de Deus passou, as coisas boas. Eu vou chamar a sua atenção no dia de hoje. Imagina Moisés lá no monte, 40 dias, falando com Deus. Você já parou para pensar o que ele comeu, o que ele bebeu? Será que ele levou comida? Será que ele jejuou todos esses dias? O que ele ficou fazendo lá? Se ele ficou uma parte dormindo, uma parte sentado, uma parte de pé? Imagina, raciocina, como que Moisés ficou lá? Tá, vamos supor que Moisés ficou lá falando com Deus. Agora eu te trago mais para baixo um pouco. Josué foi com ele. Josué ficou no meio do caminho. Aquele tempo não tinha como comunicar. Imagina a coragem de Josué ficar sozinho no meio do nada, esperando uma pessoa que foi e demora 40 dias para voltar. O povo lá embaixo fazendo bezerro, fazendo orgias, rituais espirituais, porque Moisés tinha sumido e Josué tinha desaparecido. Imagina o que Josué ficou fazendo nesse intervalo. Será que Josué caçou? Ele não podia sair dali, porque o Moisés, se voltasse, tinha que passar por ali. Ele teve que ficar ali. O que ele ficou fazendo? A palavra de Deus não fala o que Josué ficou fazendo. Mas imagina a perseverança de Josué. Eu admiro Josué como um grande profeta. É por isso que o nome de Josué escreve igual Jesus nas letras hebraicas. Porque ele foi uma pessoa que perseverou no meio do nada, num lugar que não tinha nem sinal de vida. E Josué ficou lá esperando Moisés voltar com as tábuas e com a resposta de Deus. Eu chamo você para viajar nessa viagem com Moisés e Josué. E aqui Jesus chama nós para seguir ele e nós achamos difícil. Imagina seguir Moisés? Então por isso que Jesus disse para aquele povo: vocês falam de Moisés e falam de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês entendiam e faziam as obras que eles fazem. Mas como vocês não entendem, vocês procuram me matar. Então quando nós não seguimos Jesus, nós matamos Jesus novamente com a nossa maneira de ser. E Jesus não aparece na nossa vida porque o nosso testemunho não é correspondente ao testemunho de Jesus. Então vou deixar essa palavra para essa reflexão dessa noite.
Que Deus continue falando dos nossos corações, que nós possamos hoje renovar o nosso compromisso com Deus, tirar esses pensamentos: eu estou afastado, eu sou cristão, mas não praticante, eu estou longe dos caminhos de Deus, eu preciso voltar, mas eu vou voltar o mês que vem, eu preciso voltar, mas eu tenho que me preparar. Jesus, Ele dá uma oportunidade para nós hoje. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, viver trabalhando, juntando muito dinheiro no nosso celeiro e perder a nossa alma? Então, hoje é dia de nós fazermos a reflexão e renovar os nossos votos com Deus, renunciar uma vida regalada e seguir Jesus é andar nos seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Fica aí a reflexão para que você possa fazer o seu voto nessa noite e ter assim uma vida selada com Cristo ainda essa noite. Vamos orar e, de acordo com a palavra, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus e vamos meditar nessa palavra na oração. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e de misericórdia, diante dessa palavra, que nós possamos hoje renovar os nossos votos, fazer uma renúncia, renunciar tudo aquilo que está de errado, tudo aquilo que nos afasta dos seus caminhos, do seu ensinamento, tudo aquilo que nos leva ao caminho da morte, do abismo e da perdição. Que nós possamos nessa noite se arrepender e renunciar os nossos pecados. Que nós nessa noite nós possamos entender o sentido de seguir Jesus e andar nas veredas da sua justiça, nos caminhos verdejantes, nas águas tranquilas e calmas, como um pastor conduz as suas ovelhas. Que assim nós possamos andar diante do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, os ataques espirituais, as vontades, o desânimo, o espírito de vítima, o espírito de coitado, o espírito que diz: eu não consigo, isso daí não é para mim. Então que nós possamos repreender essa mal vontade, repreender esse espírito de possessão, repreender todo tipo de mal que nos impede de andar com os caminhos do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, meu Pai, nós nos direcionamos, Senhor, a nossa vida diante de Ti. Nós arrependemos dos nossos muitos pecados, das nossas fraquezas. Pai, no nome de Jesus, nos ensina a renunciar, nos ensina a fazer uma conversão, a pegar um caminho correto, andar nesse caminho de atalho, nesse caminho de erro, nesse caminho assombroso que conduz somente à morte e à perdição. E o Senhor é o super-herói que pode nos salvar, porque o Senhor é o que nos salva. E através do Teu Espírito Santo, que nós possamos ser tocados através dessa oração, através dessa palavra. Que Teu Espírito Santo venha convencer nós dos nossos erros, que Teu Espírito Santo venha arder no nosso coração, e Teu Espírito Santo venha nos revestir do poder do alto e nos cobrir com as couraças da Sua justiça, com o capacete da salvação, com a espada que é a palavra de Deus. Ó Deus, no nome de Jesus, não deixe que nos andamos
como ovelhas sem pastor, mas que nós possamos olhar para nós e vermos o reflexo de Deus na nossa vida, que é a luz do Espírito Santo que brilha na nossa alma, que resplandece no nosso espírito. Ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que pela Tua presença, Senhor, pelo entendimento dessa palavra, que o Senhor venha curar, Senhor, as dores profundas, Senhor, o trauma na alma, as manchas e as palavras que foram liberadas, principalmente aquelas palavras que muitas vezes nós dizemos: eu estou afastado, eu sou cristão, mas não sou praticante, faz tempo que eu não vou, mas eu gostaria de ir. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, alcança essa pessoa que está ouvindo essa palavra, está ouvindo essa mensagem, e traga e gera um arrependimento, uma conversão no coração dessa pessoa, que ela possa renovar os seus votos, que a partir de hoje ela comece a santificar, que a partir de hoje ela começa a ter uma renúncia verdadeira, para que um dia também ela possa ter um legado e ser chamado de santo. Ó Deus, no nome de Jesus, que nós possamos encontrar o sentido da vida ainda hoje, porque todo aquele que perder a sua vida, deixar de fazer as coisas que você gosta, as coisas erradas, que é prazerosa, para que você possa seguir Jesus, então você vai ter o sentido de uma nova vida, você vai ter um encontro espiritual com o Espírito Santo, então a sua alma vai se regozijar na presença do Senhor, você vai ver a misericórdia do Senhor na sua vida, na sua casa. Ó Deus, no nome de Jesus, nós repreendemos também, Senhor, todos os grilhões que fecham essa alma, num contexto onde há um impedimento para que essa pessoa possa sair desse lugar e dar um passo à frente e sair desse caminho de morte, a sair desse caminho de embriaguez, desse caminho de prostituição. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai alcançando, Senhor, cada coração que bate mais forte ao ouvir a sua palavra, ao ouvir essa oração. Ó Deus, essa pessoa que tem um espinho transpassado de um lado para o outro no seu corpo, aonde essa pessoa se sente essas agulhadas, essa pessoa que foi transpassado por um espinho, por uma agulha, por um ferro consagrado num boneco. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, quebra, Senhor, esse ritual, tira essas agulhas, Senhor, que transpassa a alma dessa pessoa, aonde essa pessoa sofre com dores internas de um lado para o outro. Ó Deus, essa pessoa que está toda empipocada, Senhor, essa pessoa que teve o seu nome colocado num ritual e jogado dentro de um formigueiro com pó de vidro em cima, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, quebra esse ritual e sara, Senhor, esse grosseiro, essa sarna, essa coceira incurável. Ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, toca, Senhor, nessa pessoa que sentiu agora, Senhor, como se fosse um calor na sua nuca. Ó Deus, essa pressão que está descontrolada, que no nome de Jesus o Senhor coloca as suas mãos e esquadrinha, Senhor, a pressão dessa pessoa. Ó Deus, vai visitando, Senhor, porque a Tua palavra é santa. O Senhor está aqui através da Sua palavra, através do Espírito Santo que se propaga no nosso meio, o Espírito Santo que está em todos os lugares, porque Tu és santo,
e santo é o teu nome, Pai. Então, meu Pai, no nome de Jesus, vai visitando, Senhor, todos os corações, esses corações endurecidos, esses corações que são como pedra. Ó Deus, tira esse coração de pedra e coloca, Senhor, um coração de carne. Tira esse coração endurecido e coloca um coração quebrantado, um coração que se arrepende, um coração que entende o teu chamado. Ó Deus, no nome de Jesus, essa pessoa que tem esse chamado, mas porém está aprisionado num contexto de vida que está longe do Senhor, mas que hoje ele volta a seguir o Senhor, porque o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. O Senhor é o retorno que nós temos até Deus. Meu Pai, no nome de Jesus, nós também te apresentamos, ó Deus, todos os enfermos, todos os pedidos de oração mencionados ali naquela folha e naquele livro. Ó Deus, visita, Senhor, cada um, Senhor, conforme a sua necessidade, de acordo com a tua misericórdia, com o teu poder, Senhor. E nós cremos no teu poder, nós cremos no agir do teu Espírito Santo. Ó Deus, no nome de Jesus, a tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha a agir na vida dessa pessoa, dessa família. Ó Deus, visita, Senhor, essas pessoas que estão hospitalizadas. Visita, Senhor, essas pessoas que estão acamadas. Meu Pai, no nome de Jesus, visita essas pessoas que estão numa recuperação de uma cirurgia. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, visita as nossas crianças, os nossos idosos. Abençoa, Senhor, todas as pessoas, Senhor, e quebra, Senhor, toda a maldição daquele cordão, Senhor, que nasceu enrolado sobre o corpo dessa criança ou sobre o corpo dessa pessoa que já está adulta, mas essa pessoa ainda se sente enrolado, se sente preso, amarrado. Essa pessoa que tem pesadelo, que algo te embrulha, que algo te amarra, que algo está te aprisionando. Essa pessoa que nasceu na sombra da morte. Meu Pai, no nome de Jesus, com a espada desembainhada, a espada de fogo do Espírito Santo, corta, Senhor, esse cordão espiritual que está enrolado sobre a vida dessa pessoa. Desamarra essa pessoa. Ó Deus, no nome de Jesus, essa pessoa que não para em emprego nenhum, essa pessoa que não para em relacionamento nenhum, essa pessoa que só vive embrulhando os outros, enrolando e mentindo, nem ela e nem os seus familiares conseguem prosperar. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, corta, Senhor, esse cordão espiritual que foi enrolado ainda no ventre da sua mãe. Ó Deus, também quebra, Senhor, todos os males e praga e maldições hereditárias. Ó Deus, nós oramos, Senhor, e determinando toda a maldição até a 25ª geração, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, quebra, Senhor, todas as maldições hereditárias que vem gerando de família em família, seja qual for o mal que assola essa família, que seja uma geração, uma maldição de diabetes, uma maldição de câncer, uma maldição de aquebrantamento de ossos. Ó Deus, no nome de Jesus, todas as maldições hereditárias que seja quebrada agora em nome de Jesus. Ó Deus, sela, Senhor, essa oração com a tua palavra, Senhor, porque trouxeram muitos diante do Senhor e o Senhor curou todos de todos os males que tinha e expulsou vários espíritos daqueles que
era um possuído que havia com eles. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que através dessa palavra se cumpre, Senhor, nessa oração, e que o Senhor liberta, Senhor, esses corações, liberta essas pessoas desse vício, e que hoje nós entendemos o verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro sentido de seguir Jesus e renunciar a nós mesmos. Meu Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, todos os males e todo tipo de enfermidade. Cura, Senhor, das doenças mais simples até as incuráveis e mortal. Livra-nós da peste perniciosa e guarda-nós, Senhor. Glorifica-nós diante da Tua presença, porque conhecemos o Teu nome, assim está escrito no Salmo 91. Por isso, glorificarei e poluei num alto retiro, porque conhece o meu nome. Meu Pai, no nome de Jesus, abençoa todos, Pai, o quanto estão participando desse culto, ou quanto estão sendo alcançados por essa transmissão. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, as nossas famílias, o nosso trabalho. Abençoa, Senhor, todos os empresários, todos os empregadores, o homem do campo e todos os governantes e toda a autoridade que tem sobre nós. Abençoa, Senhor, o seu povo aqui na terra. Abençoa, Senhor, todos os sacerdotes, todos os pastores, ministros, diáconos, todo o povo da música, do cântico, do louvor, da adoração. Visita, Senhor, e abençoa, Senhor, o teu povo aqui na terra, para que todos nós possamos andar e seguir os teus passos. Ó Deus, no nome de Jesus, junto com a nossa oração, nós te apresentamos, Pai, todas as vasilhas de água que foi separada para esse momento. Ó Deus, abençoa essas vasilhas com água. Derrama, Senhor, do alto do céu um bálsamo de cura, de refrigério, de limpeza e transformação sobre essas vasilhas de água, para que todos que tomarem desta água tenha a sua bênção, a bênção da transformação, da cura, da limpeza. Em nome de Jesus, nós abençoamos essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o poder do céu desça sobre cada vasilha de água, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Podeis ficar de pé. Depois você pode tomar a sua água. Nós temos a água no fundo da igreja e os demais que seguiram nós através da transmissão. Depois você pode tomar a sua água, pode se banhar, pode guardar essa água e dar para alguém que você gostaria que tomasse essa água. Então nós agradecemos a Deus pela nossa saúde, pela nossa vida, por esse culto, por essa oportunidade. Estenda suas mãos, porque assim está escrito: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz sobre a sua vida, sobre as suas noites de sono, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus ossos, sobre a sua alma, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. A todos um ótimo término de sexta-feira, um sábado abençoado, um domingo repleto de bênção, que você possa confraternizar com a sua família e que você tenha uma semana super abençoada na proteção do Deus vivo. Amém? E vocês que participaram pela transmissão, que Deus os abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos com mais uma palavra seguida de oração. Amém?